Olá, tudo bem? Thiago Menezes para passar a News da Semana mais uma vez para você e vamos começar falando sobre Previdência, né? Os aliados do governo fizeram uma pesquisa internamente entre os políticos ali da Câmara, dos deputados, entre os senadores e como primeiramente, lógico, a proposta tem que passar pela Câmara, o que eles encontraram em termos de números que dentro de mais ou menos 255 políticos que estavam a favor aparentemente da reforma juntamente com o governo Temer, agora após aí a denúncia do Janoty ser refutada por maioria entre os políticos, porém 105 desses deputados dos 255 que estavam votando a favor da Previdência, 105 votaram a favor da saída do Temer. E isso pode trazer, claro, um certo desconforto aí, um pouco mais de trabalho para o governo angariar votos para a reforma da Previdência. Lembrando que, segundo economistas, essa reforma é extremamente importante. As agências de classificação de rating, que basicamente dão aquela nota de quanto que o país é seguro ou não de se investir, como a Fitch, já coloca como cenário base que o Brasil aprovaria as reformas e, consequentemente, ainda neste ano poderia ganhar o grau de investimento novamente. Porém, se a reforma não for aprovada, o que a gente tem aí como consequência é a saída de investidores do Brasil e um agravamento do crescimento da dívida do país versus a geração de receitas, que esse é o principal problema, que é chamado de problema fiscal do Brasil. O nível de endividamento crescendo muito rápido, enquanto as receitas, principalmente no período de recessão que nós vivemos, têm crescido num nível bem devagar. A estimativa é que em 10 anos, o que você tem ali de despesas com Previdência no Brasil chegue a mais de 25%. Isso é grave, hoje já chega a mais de 10% do PIB em relação ao PIB. Outro grande desafio do Brasil é que boa parte das despesas são despesas primárias. O que é isso? São despesas garantidas por Constituição. Para se alterar, diminuir alguma coisa, né? Porque muita gente deve pensar, por que não simplesmente vai lá e corta gasto? Porque boa parte dos gastos no Brasil são garantidos por lei e tem que passar por emendas constitucionais para serem mudadas. Outro destaque agora, falando sobre um resumo, já que estamos falando sobre um pouco de política ao mesmo tempo economia, hoje em dia é difícil separar as duas coisas, mas voltando aí nos destaques então, o que temos de mais importante acontecendo no campo da política e economia, digamos assim, nessa semana. Outro destaque podemos citar a questão das concessões. O governo precisa de dinheiro, então ele está acelerando ainda mais o processo de concessões de aeroportos, que deve chegar a em torno de 20 bilhões de receitas, ou seja, vendas de aeroportos, isso para o ano de 2018, essa receita projetada, para tentar blindar um pouco, diminuir, digamos assim, o déficit que o governo tem previsto, né? Somando ali a área de petróleo, energia, gás, transportes, as concessões devem gerar um número de em torno de 61,6 bilhões. E aí você pensa, poxa, a Previdência dá um déficit de 100 bilhões. Aí você vê o custo da corrupção nos últimos 10 anos em torno de 100 bilhões. E aí a gente vai vendo os números e encarando a situação orçamentária do Brasil em termos de proporção, né? A gente vê também, por exemplo, um esforço do governo hoje em tentar entregar um número ali de quanto que vai ficar basicamente o déficit deste ano, né? Já é esperado um déficit, não tem jeito, ou seja, vai se ter uma conta negativa, não vai conseguir arrecadar o quanto o governo vai gastar. E o déficit previsto para esse ano, que era em torno de 139 bilhões, ia ser bom se fosse milhões, agora deve ser mudado, né? O governo deve anunciar uma nova meta de déficit, é isso mesmo, meta de déficit de 159 bilhões e para o ano que vem também 159 bilhões, aumentando em torno de 30 bilhões. Então, só para a gente entender um pouco de como que está a situação do Brasil em termos de números, né? Está tentando arrecadar de um lado 20 bilhões, 6 bilhões e o déficit é mais de 150 bilhões. Então, nesses números a gente já vê que vai demorar um pouquinho para o Brasil começar a conseguir recuperar-se em termos de economia de fato.
Outro destaque, falando um pouco sobre perspectivas da economia. Poxa, o Thiago só falou coisa ruim até agora. Tem algumas coisas que são boas até na perspectiva econômica, por mais que o Brasil, como a gente sempre comenta, ainda está, a gente comenta que está engatinhando em termos de crescimento, está começando a querer engatinhar, não está nem andando, né? É um ano de transição esse ano, então a gente tem uma perspectiva de crescimento para o Brasil. Os economistas preveem um crescimento de em torno de 0,34% para este ano, para o ano que vem já um pouco mais, 2%. Inflação, a previsão é um pouquinho mais alta do que víamos há 2 semanas atrás, mas fica em torno de 3,5% para os próximos 12 meses. Para o ano que vem, 4,2% para os próximos para o próximo ano e 4,5% para os próximos 12 meses. Para este ano, a previsão de inflação é de 3,5%. Então, se você tem lá uma aplicação que paga inflação mais juros, IPCA mais juros, você vai ganhar em torno de 3,5%, mais o juro ali de 5%, 6% que seja pré-fixado que você tem. Só para dar um exemplo prático, né? E aí, a perspectiva também para os juros é de queda. Juros aí saíram de 14,25% no ano passado e agora devem fechar esse ano em 7,5%, ou seja, praticamente metade. E no ano que vem, 2018, também em torno de 7,5%. Por fim, outro destaque falando agora sobre Coreia, né? A gente está vendo todas essas tensões que realmente é triste ver que quem vai sair mais perdendo é claro o povo norte-coreano, né, que já sofre em meio à falta de liberdades, né, e todo um regime ditatorial, né, da Coreia do Norte, miséria, né, fome, mas agora mais essa guerra que a China agora acaba de, mesmo sendo o principal aliado da Coreia do Norte, de sancionar de chancelar algumas sanções. E isso é realmente bem complicado para a Coreia do Norte, porque em torno de 90% do comércio ali de exportações que a Coreia do Norte consegue fazer de produtos, 90% vai para a China. Hoje ela consegue ganhar uma receita com exportações de torno de 3 bilhões. 1/3, mais ou menos, ela vai deixar de ganhar com as sanções somadas da China, Estados Unidos e vários outros países, que no último conselho da ONU, na última reunião da ONU sobre o assunto, foi decidido e a China apoiou as sanções agora depois de dois novos testes de balísticos, né, de mísseis intercontinentais. Aí começa a ficar ainda mais perigoso, né? Porque agora o cara não está só fazendo lançamentos dentro do próprio país, mas o último lançamento foi inclusive direcionado em teste para o Japão e caiu em território japonês. Isso já geraria uma guerra, né, por si só, esse tipo de atitude que realmente traz muitas aflições aí para quem vai acompanhando. E os mercados asiáticos, inclusive, tiveram quedas seguidas de bolsas asiáticas nas últimas semanas, e a semana deu uma leve acalmada ali, as ameaças, e as bolsas voltaram a subir um pouco. É isso, gente. Muito obrigado desde já pela sua participação. Agradeço pela confiança, né, de estar nos assistindo para pegar essas informações e basicamente a intenção principal é ajudar você a entender de forma mais prática e resumida tudo isso que está acontecendo. Um grande abraço, fique conosco, porque aqui o seu futuro tem valor. Tudo de bom!